Salve, galera, muito bem-vindos a um episódio etílico do Pausa. Tô até com medo. Não precisa ter medo. Eu sou o Vitor Beberato e temos o Ivan Tozzi com a gente, sócio fundador da Sacramalte. Aí. E tem um currículo um pouco mais extenso, vai. Tem o bate a currículo. O cara foi vencedor do reality show Eisenbahn, mestre cervejeiro. Ele é mestre cervejeiro, né? Jornalista, sommelier de cerveja, tecnólogo pelo Instituto da Cerveja Brasil e Weihenstephan, é isso? Weihenstephan. Caceta. Especialista em harmonização pela Brau Academy. O alemão do jantar aqui. Na verdade, o meu alemão Brau Academy. Meu alemão ficou só lá com meu avô. Mestre cervejeiro na Sacramalte, sócio fundador da Three Hills e professor das plataformas Reisbier, Bia Beer e Expresso Cervejeiro. Pelo menos um com nome em português, né? Tá vendo? E escreve no blog do Tozzi, que aí o Wesley vai colocar o link do blog do Tozzi pra gente. Eu estreiei agora ontem num outro blog, que é a TV Brejada também, com os artigos TV aí. Brejada, TV olha só. Brejada, bem legal. E tem um outro canal do YouTube que é o Ivan Tozzi, no YouTube também, com conteúdo cerveja. Enfim, o cara vive, respira, só cerveja. Trabalha, breja. Só não bebe. Ô, louco. Você não vai dar uma dessa, né? Mas tem responsabilidade, né? Você não vai dar uma dessa, eu não bebo. No Vitor a gente já até entende, né? Não, tamo aí. Show de bola. Cara, conta pra gente um pouco da sua história. Que doideira é esse monte de coisa aqui que a gente falou? Sai do jornalismo e de repente cerveja. E você é juiz também, né? Sou juiz também de concurso. Sou especialista em harmonização também. Tem mais essa área também que eu atuo. Só cerveja hoje, assim, tudo relacionado à cerveja. Eu formei em jornalismo, né? Até pela Unifran, né? Aqui mesmo, em Franca. E trabalhei com comunicação corporativa, né? Tava vivendo ali nesse momento corporativo que é bem legal, que eu gosto. Trabalhei em redação também, trabalhei na Folha de São Paulo, na sucursal de Ribeirão Preto. Trabalhei com revistas também, mas quando eu entrei no meio corporativo, acho que eu gostei mais, assim, né? Acho que é uma área que é mais bacana. Dá mais dinheiro também. Né? É mais bacana. Nem só de cerveja dá pra viver. Exatamente. Mas assim, eu sempre gostei de cerveja, né? Mas assim, como um consumidor normal de cervejas, né? E foi justamente o trabalho de comunicação corporativa que me levou para o meio da cerveja artesanal. A gente foi fazer um evento em Blumenau, né? Blumenau, né? Capital ali da cerveja. Oktoberfest, né? Oktoberfest, lá tem o Festival da Cerveja que acontece todo ano, que é muito sensacional. É um dos melhores eventos, essa é uma semana de imersão no meio cervejeiro. E aí eu fui fazer um evento, e a gente foi fazer o evento justamente onde é o Oktoberfest lá, né? A hora que eu olhei, assim, eu já vi que a galera, né, meio aquele ambiente alemão, né, que bacana, né, cara, parece que eu tô na Alemanha, né. Um amigo meu falou assim, cara, você quer conhecer uma cervejaria aqui? Eu falei, quero, né, isso em 2007. Eu falei, quero, né, então vamos lá, então vamos conhecer. E era a Eisenbahn, né, era a única cervejaria ali. Foi a primeira vez que eu tive um contato real com cerveja artesanal, né, eu tomava cerveja que todo mundo toma aí nos bares, né, do dia a dia. E aí eu tomei aquela cerveja, achei diferente, cara. Foi a partir daquele momento eu quero experimentar mais cervejas artesanais. Não tinha muito isso no Brasil, né? A gente tava ainda engateando, assim, né? Com cervejas artesanais. Tinha Baden-Baden, né? Que era conhecida, Colorado também, né? Então, mas tinham poucas cervejas. Então, todo lugar... Tava numa mão, assim. Pouquíssimos. Contava na mão mesmo, exatamente. E aí, toda viagem que eu fazia, eu queria conhecer a cervejaria do local. Então, eu fazia viagem e ia procurar onde tinha cervejaria. Procurava no Google, cervejaria e tal, ia conhecer. Mas pra mim ali é só uma coisa de degustação e tal. E tinha um cara que trabalhava comigo lá na empresa, né? Pode falar o nome da empresa? Lógico, Luiz, né? Lógico, não, trabalhava imagina. na comunicação lá e tinha um cara que trabalhava numa outra área que separou da mulher e ele inventava... Na tentativa de esquecer a ex, ele inventava um monte de coisa. Foi piloto de moto, não sei o que. Começou a inventar um monte de coisa e um belo dia ele me ligou e falou, cara, tô fazendo cerveja aqui em casa, você quer vir aqui? Eu morava em São Paulo, né? E aí eu falei, pô, você é doido, fazendo cerveja? Como assim, né? Tô fazendo cerveja. Mas cerveja em casa, cara, porque eu visitava as fábricas, via aqueles tonéis gigantescos, né? Você tá louco. Mas não tem como fazer cerveja. Não, vem cá. Cara, boa, né?
Eu cheguei lá e ele tava realmente fazendo cerveja. E aí eu falei... Panelinha. Sim. Pequenininha de 10 litros. Falei, cara, não é possível umas coisas. Vai virar cerveja mesmo? Que hora você coloca o álcool, né? As coisas normais, assim, né? De quem tá começando. Ele fez lá a cerveja, a panelinha, né? Deixou fermentando. Falou assim, você quer experimentar fazer? Leva o meu equipamento. Pra você ter uma ideia, essa foi a única vez que esse cara fez cerveja na vida. Foi a única vez. Ele nunca mais fez cerveja. Ele comprou equipamento. Porque você nunca mais devolveu o equipamento pra ele, né? Também. Até hoje comprei o equipamento, Tô lá, coitado, né? Levei equipamento na minha casa, olhei aquela panela, olhou pra mim e falei, e aí, faz como, né? Eu vi ele fazendo, você comprou? Comprei na internet, comecei a procurar, mas eu não tinha a menor referência, né? E comecei a procurar na internet como que fazia, tinha um videozinho de um pessoal da Dum, eles faziam a Dum Petroleum, que até tem um caso, né, muito, muito peculiar, né, em relação a isso, que a Dum inventou a Petroleum e como é que chama lá de Belo Horizonte? A Vals. A Vals, ela fez a parceria junto com a Dum, mas ficou com a receita, e a Dum entrou com um processo contra a Vals, esse processo rolou, tem até um documentário sobre isso, né? Hoje a Vals é a dona da Petróleo, conseguiu ganhar, né? Muito mais força, né? Um Bev, né? Sim. Aí com uma pequena cervejaria. Eu vi um vídeo deles fazendo cerveja, assim, né? Cara, vou tentar. Eu botei, literalmente, procurei onde tinha insumos, encontrei para comprar, literalmente coloquei o vídeo e fiquei lá, copiando o que o cara fazia. Tutorial. Aí eu, põe água aqui, não sei o que, vai fazendo tudo lá. Fiz minha primeira cerveja, que pra mim foi a melhor cerveja da minha vida, que deve ser uma porcaria, né? Não tenho a menor ideia, mas pra mim naquele momento foi a melhor cerveja da minha vida. Com certeza. Que é ali que deu start, né? A partir daquele momento, realmente, eu não devolvi equipamento pro cara. Tá vendo? Adivinhei. Comecei a fazer a cerveja, toda semana eu fazia uma cerveja e fui fazendo. E fazia ali no meu apartamento, do meu jeitinho, pegando gosto, né? Estudando mais, aí eu consegui achar outros lugares para estudar. Começaram a surgir as escolas, né? Cervejeiras aqui no Brasil, algumas escolas dando uma aula. Mas eu não me imaginava trabalhando com isso, não. A coisa foi acontecendo mesmo. Que show. E uma coisa que eu tenho visto também é a venda online de cerveja, que eu achei que não existisse tanto. Comecei a pesquisar e tem bastante site, bastante loja virtual vendendo cerveja. E vou fazer até o gancho para você poder montar a sua loja virtual também. É só acessar arroba.com.br. A partir de R$60 por mês, você já pode montar a sua loja virtual e começar a vender o produto que você tiver mais aptidão a vender. Pode ser cerveja, pode ser caneca, o que você quiser. A plataforma da Arroba é uma plataforma muito amigável, muito simples de mexer e muito intuitiva. E, não preciso nem falar, R$60 por mês você pode começar já a montar a sua própria loja e vender. Beleza? Então, arroba.com.br, nosso patrocinador do Pausa. Demorou. Tá aí, realmente, olha aí, é um campo mesmo, né? É um campo, cara. E parece besteira, mas, tá todo mundo comprando online. Por que não? Eu tenho uma dificuldade aqui em Franca, por exemplo, assim, eu morava em São Paulo, então pra mim, pra comprar uma cerveja era muito fácil, assim, tinha na esquina de casa, tinha loja de cerveja, tinha brewpub, tinha tap house, né, ou tap home, né, e eu comprava lá muito facilmente. Quando eu vim pra Franca, bateu o desespero, né, porque aqui você não encontra muitas cervejas importadas, tem boas cervejarias aqui, tem já tá um movimento bacana de cervejeiro, mas ainda tá engatinhando em comparação a São Paulo. Queira ou não, a ideia é provar sabores diferentes, né? Então, várias marcas diferentes fazem artesanal, acho que você vai experimentando. E os caras vão misturando, fazendo receitas cada vez mais ousadas, né? Ah, sim, bastante. Aí você roubou o equipamento do seu colega. Roubei, cara. E começou a fazer no apartamento. Comecei a fazer. Fez umas braçagens lá e como dessas braçagens no apartamento virou o que virou hoje. Conta esse caminho pra gente. Você fundou a Tree Hills. Isso. Eu comecei a estudar um pouco mais. Eu já troquei equipamento rapidinho, né? Porque 10 litros não tava dando nem pro cheiro. Já mudei para um equipamento lá de 20 litros, né? Aí comecei a fazer. E eu não era muito de participar de concurso. Hoje eu sou juiz de concurso, né? Acho muito legal. Então incentivo as pessoas a participarem de concursos. Não para ganhar o prêmio, né? O prêmio é ok, né? Medalha e tal. Mas para que os juízes possam dar um feedback, né? Para você melhorar a cerveja, né? Eu não era muito de participar. Tinha participado de um só, né? Na minha vida. Mas surgiu a Eisenman, né, cara? A Eisenman tinha um concurso que ela fazia. Antigamente era concurso mesmo. Desde 2010, alguma coisa assim, eles faziam um concurso. Em 2017, esse concurso virou um reality show, né? A Endemol Shine, que faz
a Big Brother, né? A Masterchef, né? A maior parte dos reality são deles, né? Da Endemol. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes nessa parte. E eles desenvolveram um reality que, assim, não é o primeiro reality show cervejeiro nesse formato no mundo. Você tem ideia, o Brasil vendeu depois. Eles venderam esse formato para os Estados Unidos. Então, foi o primeiro reality show mesmo. E ele passava na TNT, ia passar na TNT, né? Eu falei, cara, vou mandar, né? Mas, vamos ver o que acontece. Totalmente desencanado, né? Eu fazia minha cerveja mesmo, eu fazia para mim, para meus amigos, né? Levava lá no trabalho, essas coisas, assim. Eu tinha na minha cabeça, assim, um dia eu já tava nessa cabeça, assim, um dia eu vou trabalhar com cerveja, mas sabe aquela coisa de aposentado, né? Vou aposentar, vou montar um negocinho na beira da praia, vender minha cervejinha, coisinha assim, né? Tinha ainda um negócio, né, na minha cabeça mesmo, né? De como que seria, né? Essa passagem, né? E aí eu mandei a amostra, né? Eu tava até saindo de férias, eu nem cheguei a tomar a própria cerveja que eu mandei de amostra, porque a cerveja ficou pronta no dia que eu tinha que entregar. E aí eu saí de férias, eu levei uma caixinha, né, pra mim. Falei assim, vou levar, né? Na hora que chegar no local, eu vou tomar minha cerveja pra ver se tá boa, né? E eu cheguei... Pra ver se eu mandei uma amostra boa pro concurso. Olha só, né? Quando eu vi, eu tomei tudo a amostra. Eu não mandei nada pro concurso. Deixei uma caixinha lá, né, no local onde que ia ser a retirada da Eisenbahn e fui viajar. Aí cheguei fui pra Pousada do Rio Quente, tava, né? Tava minha esposa, e eu abri a cerveja, tomei, falei, paz, sim, tá boa, né? Dá pra disputar. Acertei a mão. Eu falei, acho que essa aqui eu acertei a mão mesmo, né? E fiquei esperando. Na volta, quando eu tava voltando pra São Paulo, já me ligaram da Endemol. Pô, você tá entre os 30, porque assim, participou gente do Brasil inteiro. Você mandava para um concurso, né, essas amostras, aí tinham vários juízes, analisavam, aí tiravam 30 dessas amostras, 30 melhores, né? Não, assim, você vê a dificuldade do negócio. Primeiro passar por um teste físico-químico em laboratório mesmo, né, para analisar se a cerveja estava com as informações que ela tinha que ter. Que cada estilo de cerveja, ele tem lá o seu teor alcoólico, o seu amargor, índice de amargor, tem um range ali que a gente trabalha, né? Aí tem que ter a cor exata, né? Tem que ter os aromas, sabores que tem referentes àquele estilo. E o estilo que foi desse concurso foi American Pale Ale, APA, né? E eu falei, tá legal, tá uma APA, mas tinha que passar por esse primeiro crivo, né? Dali já elimina 50% das amostras nesse problema. Porque às vezes o cara tá com teor alcoólico mais alto do que o necessário, a cor, né? Qualquer outra coisa que não esteja referente àquele estilo. Mas passou. Aí eu falei, bem, beleza, já passou num. Falou, olha, agora analisa. Aí ele ligou e falou, olha, passou no juiz, você tá entre os 30 melhores. Então, qualquer coisa, a gente vai ligar para você e se prepare. E eu tava de férias, né? Aí eu falei, beleza, né? Vixe, aí, se eu passar, como é que eu vou tirar? Vou ter que tirar outras férias, né? Porque eu vou ter que ir para um reality show, ficar fechado. Como que eu aviso no trabalho isso, né? Não, mas não vou passar. Daqui a pouco eu tava para voltar já pro trabalho, um dia antes de voltar pro trabalho, me ligam. Falou, você tá entre os 9 selecionados, você vai pro reality show. Eu falei, aí eu cheguei no trabalho e fui falar com o meu chefe. Coloca a televisão no TNT e me assiste lá. Tive que falar pra ele, Frederico. Eu tava no meio de um projeto, né? Puta, você trabalha direto com o Fred. Direto com o Fred. Eu trabalhava com comunicação, já tava na área de comunicação, mas já trabalhando com um projeto. Então eu implantei a TV corporativa lá, a TV Luiza, né? Foi um dos projetos. A intranet lá, que era a Portal Luiza. E esse projeto, aí já tinha um projeto de rádio, a gente tinha implantado a rádio, e o meu último projeto, que era esse, que eu só parei um pouquinho na série para continuar o projeto, era a implantação da rede social, que é o Workplace, né? Que é uma rede social do Facebook, né? Para corporativo. E aí falou assim, eu falei, cara, você não vai acreditar como aconteceu. Aquela cara de Palermo mesmo, assim, né? Então, né? Tô voltando de férias, mas eu fui chamado pro reality show. Ele começou a rir, falou, você tá zoando? Eu tô falando, sério. Reality show de quê? De cerveja. Cerveja? Nem sabia que eu fazia cerveja. Eu falei, não, Ivan, você tá brincando. Eu falei, mas e aí? Bom, eu tenho que ficar 15 dias fora, né? 15 dias eu vou ficar isolado mesmo em gravação. E depois, se eu passar, eu vou para as finais, aí não falaram como é que vai ser esporádico as gravações, mas 15 dias eu vou ficar totalmente isolado, sem contato com o mundo exterior. Isso é certo. Ele, ó, vamos fazer o seguinte, você vai, só que assim, quando você voltar, você tem 1 semana para me entregar um projeto. Pronto, né? Claro, né, que não entreguei, né? Mas deu uma enroladinha ali, né? Foi mais uns 3 meses ali.
Não, tava muito no início, né? Não tinha nem feito o kickoff ainda do projeto, tava muito no início, né? Ah, tá. E fui Então você conseguiu uma licença pra ir. Peguei uma licença. Porra, uma licença. licença cerveja. Pega uma licença. Na minha cabeça, eu ia sair de primeira. Então, né? Ah, não vai durar muito isso aí. Não durar muito. Eu falei, né? Aí você fica lá um dia de prova de roupa e no outro dia começaram as provas mesmo. Fui o primeiro a ser chamado para a primeira prova, né? Falei, pronto, já saí. Beleza, vou trabalhar, né? Normal. Fiquei. Aí vai as provas, vai outra prova que eu vou participar. Fui ficando. Quando me vi, já tava lá na final. E aí, lógico, né, no final acabei ganhando, né? Eu fiz a melhor APA da final, com os juízes, eles avaliaram ela. Quando eu saí dali, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. E o prêmio? O que foi o prêmio? Eu ganhei uma viagem para a Alemanha, né? Fiz Alemanha e República Tcheca. De volta, vou precisar viajar pra Alemanha. Teve isso também. É. Aí eu fiz uma coisa um pouco diferente. Como eu fui amadurecendo a ideia ali, né? Só interromper um segundo, Claro. você continua. Tem temperatura certa pra gente tomar cerveja? Tem. Essa aqui vai perder, não é melhor a gente já fazer isso? Ó, você quer... Assim, Ah lá, tá vendo? Ele tá babando aqui pela cerveja. Meu Deus do céu. Ela tá suando ali, ó. Vou explicar essa aqui. A Vitibia, essa é a primeira receita que eu fiz na Sacramalte, quando eu vim pra Franca, Tá. né? E essa foi a primeira medalha de ouro que Franca trouxe, né? Ela tem já a medalhinha aqui. Ela é da prova, não? Não, essa é outra coisa. Essa aqui já é da Sacramalte aqui de Franca mesmo, que é outra cervejaria e tudo, né? E é uma Witbier, uma cerveja do estilo da escola belga, né? Uma cerveja de trigo, bem gostosa. E assim, a surpresinha dela, que ela leva semente de coentro. Semente de coentro? Semente de coentro, quem não gosta de coentro. Não, mas a semente de coentro é bem diferente do coentro. Eu não gosto de coentro, então pode ficar tranquilo. Casca de laranja e casca de limão siciliano. Eu te falei, os caras usam na receita. Você nunca tomou cerveja assim? Gostosa. Sensacional. Eu como gosto menos de coisas mais amargas, né? O Wesley trouxe o copo aqui. Ponto alto da entrevista foi só a mãozinha do Wesley ali colocando o copo, velho. E ali, quer não? Curti demais, velho. Desculpa interromper, que eu tava super preocupado. Né? Não, vamos molhar o bico um pouquinho, né? Pode sentir o aroma dela, vocês vão ver que... Diferente. Cara, totalmente diferente. Bem diferente, né? Ela traz esse cítrico, né? Ela tem um pouquinho de acidez, até por conta desse cítrico da casca de laranja e a casca de limão siciliano. Mas tem esse condimentado, né? Da semente de coentro ali no meio, né? É bem diferente. Totalmente diferente. Aí a gente ganhou a medalha de ouro com ela aqui, né? Que show, que sensacional. Você volta a falar dela. Continua a tua história lá, que era só uma preocupação que tava me incomodando. A cerveja vai esquentar, porra. Depois a gente vai falar de temperaturas, assim. Isso é legal também. Inclusive, a gente coloca lá dela aqui entre 5 e 7 graus. Show de bola. Uma coisa muito importante, né? Eu já vou dar a dica, porque senão eu esqueço. Mas nunca se toma cerveja estupidamente gelado, tá? Isso é um mito. Na Alemanha, cara, tomo pouca cerveja, né? Eu opto mais por coisas mais doces, etc. Mas não tem como estar lá e não tomar cerveja. É absurdamente mais quente do que no Brasil. Sim, é a temperatura certa, na verdade, né? Você tem uma cerveja e lá eles tomam na temperatura ambiente. Só que a temperatura ambiente lá é menos 2 graus. Porra. Eu peguei. Temperatura ambiente. Toma temperatura ambiente no Rio de Janeiro. Mas eu peguei 37 graus em Munique. 37 graus. Aí você não tomou a temperatura ambiente. Do cão. Mas eles na câmara fria normalmente, só que eles não deixam ficar estupidamente gelado. Claro. Né? Por que a gente não toma estupidamente gelado? Pra gente não... Porque perde também. Os aromas, sabores, as nossas papilas gustativas, elas ficam, né, dormentes, né, com gelo, né? Então anestesia. Você não percebe, anestesia. Então a ideia é a gente tomar a temperatura ideal, né? Sensacional. E aí você tá falando da viagem pra Alemanha que você ganhou Exatamente. Ganhei a viagem no TNT, lá no isso. show. Aí eu fiz Alemanha e fiz República Tcheca, porque eu queria conhecer, porque tem uma das cervejas que são icônicas. Né? Isso tudo foi como prêmio do ter ganho o reality show. Isso. Tanto uma quanto outra viagem. Assim, a sequência. Do lado trem, né? Vai tudo pertinho lá, já foi. Tudo mais perto. Eu fui de Berlim pra lá, né? Pertíssimo. Bem mais perto. E eu fiz Berlim, fiz Munique, Berlim e fiz Praga, né? Bem bacana.
E também a Eisenbahn, ela lançou a minha receita durante um ano, ela foi vendida durante um ano, né? E o nome da receita, por acaso, chamava Tree Hills, que depois virou a minha marca. Ah, tá. Né? E é também e é uma homenagem à Franca. Exatamente. As Três Colinas. Porque assim, quando você faz a inscrição para o concurso, tinha uma parte lá do formulário que era para você colocar o nome da cerveja, né? Para quem ganhasse, para já saber, né? Mas não era um campo obrigatório. E eu não percebi que tinha que colocar. Eu fiz a inscrição, mandei o vídeo, né? Você grava um vídeo, igual o Big Brother, né? Você faz um vídeo lá, apresentando, tem todas essas coisas. Porque assim, é um reality, mas é um show, né? Sim. Tem a parte do reality que é realmente as provas, são reais mesmo. Mas é entretenimento. Tem que ter alguém, tem que entrar alguém que saiba conversar, que tem, né, interaja com o público, ou cria uma treta, ou qualquer coisa assim, né? É a parte do show, né? Sim. E então, preciso gravar um vídeo para eles verem como é que você fica na frente da câmera e tal. E aí, eu fiz tudo bonitinho, só que essa parte eu não coloquei. Quando eu fui pra final, a menina da Endemol me ligou, falou assim, qual é o nome da sua cerveja? Eu peguei sua ficha que não tem nome. Ixi, caramba, não sei. Não tem mesmo. Não tem mesmo, eu não pensei em nada, não lembrava. Aí você começa a tentar homenagear tudo, né? O seu cachorrinho, né? A sua avó, aquelas coisas. Só que eu achei que assim, falei, cara, é ruim até homenagear, né? Eu vou homenagear meu filho, minha esposa. Aí eu homenageei meu filho, minha esposa fica chateada. Minha esposa e meu filho fica chateado. Falei assim, eu vou fazer o seguinte: eu nasci em São Paulo, né? Vim pra Franca, pequeno. Eu construí a minha vida em Franca, sabe? Eu estudei em Franca, fiz faculdade em Franca, né? Então, a empresa que me contratou, né? Que eu fiquei trabalhando durante, sei lá, 18 anos quase, de Franca. Então, sim, Franca para mim é muito importante, sim, na minha vida. Aí eu falei, pô, eu vou homenagear a Franca, né? Aí Franca é um nome feio, é? É um nome bosta pra cerveja, né? Cerveja Franca, né? Não ia rolar. Muito legal, verdade, né? É verdade. Aí Três Colinas. Três Colinas, nome de rádio, nome de gráfica, né? Tem um monte de coisa, tudo em Franca é Três Colinas, né? Aí eu botei o nome em inglês. Já que era uma American Pale Tree Hills, né? Vamos colocar o nome, né? Aí, isso foi muito rápido. Você fala, coloca Tree Hills, né? A menina anotou, falei, bom, beleza, acho que fica, até o nome fica bacana mesmo, assim, né? E aí a Eisenbahn lançou. Ficou por um ano vendendo essa receita? Ficou um ano. Até vendeu aqui, quando tinha o Walmart, aqui vendia, né? Tinha até bonito, assim, tem até umas fotos de quando eu vim pra Franca no final de ano, e cheguei no Walmart, tinha um paredão, assim, dela. E aí um papelzinho escrito assim, essa é a cerveja que foi feita em homenagem à sua cidade. Olha que legal, bacana. Que legal. Né? Muito legal, né? Eu fui meu pai todo emocionado, né, pai? Meu pai comprou a cerveja, então eu falei, pai, eu tenho cerveja pra te dar. Não tem que comprar, tem que comprar. Lógico, pô. Tá bom, né? Levou lá. Ele passou no caixa e foi falar pra menina do caixa. Foi ele aqui que fez a cerveja. A menina... Ai, esse povo doido, tá bêbado já. Tá bom. Então, assim, foi bem bacana. Foi assim, pra mim foi um salto, né? A partir daquele momento começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Eu já tava com a ideia já de um dia eu vou trabalhar com cerveja, só que isso aí acabou acelerando, né? Aí você ainda tava no Magazine. Tava no Magazine. Só que aí começou a surgir um monte de coisas, assim, gente querendo que eu desse palestra, né? Fazer curso, né? Um monte de coisas assim que eu falei, cara, não tô preparado para isso, né? Mas eu fui jogado, literalmente jogado para esse mundo, né? Aí eventos, né, lançamento, eu faço né, esse trabalho também de influencer, assim, né, de divulgação. Tem tem um lançamento de cerveja, o pessoal me manda, a Bev me manda coisas, assim, para casa, né, kit e tal, para divulgar, essas coisas todas. Começou a acontecer isso muito rápido, assim, né. Evento de cervejeiros, os caras mandando ingresso e tal, eu falei, caramba, eu não tava dando conta. Tanto é que teve um dia que teve um lançamento de uma cerveja, e eu estava num evento do Magazine, né, um evento de empresa mesmo, né, corporativo, e me chamaram para esse evento no mesmo dia. Eu falei, agora? Eu dei uma fugida no Magazine. Luísa, desculpa. Próximo, né? Uma fugida lá, né, e fui pro evento. Aí foi a hora que eu falei assim, caramba, né, olha só, né, tá atrapalhando Tá já. começando a conflitar. Tá conflitando já. Aí eu tomei a decisão, né, de falar, olha, e eu tinha viagem para fazer, eu falei, vou fazer o seguinte, eu já aproveito, já saio do Magazine, faço minha viagem, né? Achei que ia ser fácil sair do Magazine,
não foi nem um pouco fácil, né? Uma porque já estava com projeto, né? Eu falei, vou entregar o projeto, Sim. vou pedir demissão. Não queriam me demitir, cara. Já estava tanto tempo ali já, né? E não, que não. Aí teve reunião para decidir o que ia fazer. Me seguraram mais 6 meses, assim. Aí eu falei, poxa, eu tô com viagem marcada, né? Deu sim, assim. Eu saí do Magazine, teve a viagem, né, pra Alemanha. Que eu já tava agendado mesmo. Eu falei, cara, se não desse certo, eu tava ferrado, né? Mais uma licença. Mais uma licença para fazer. Mas foi bem assim, no susto. E aí, quando eu saí, viajei, né? Foi bem legal, bacana e tal. Quando eu voltei já desempregado, né? Eu falei, cara, eu vou tirar esse tempo aqui para estudar mesmo, para viver essa parte mais gostosa da cerveja, de evento e tal, mas eu vou tirar para estudar. E eu comecei a estudar. Eu fui estudar no Instituto da Cerveja, na Brau Academy, né? Comecei a fazer esses trabalhos, eu fiz os cursos que eu queria. Eu queria ser sommelier de cerveja mesmo, né? Queria ter, né, o certificado mesmo de sommelier para começar a trabalhar. Eu queria ser juiz de concurso, então já comecei a procurar, né, algumas formas de já começar a trabalhar com isso. E foi indo. Mas a minha marca mesmo, assim, eu ainda não tinha isso na minha cabeça, de ter uma marca de cerveja ainda. Eu queria só, no início, saber mesmo sobre cerveja, aprender muito mesmo. Aquela imersão. Nunca parei, na verdade, né? Eu ainda estudo, ainda hoje eu estou fazendo agora curso porque eu quero tirar o CRQ já, para poder assinar como químico cervejeiro também, né? Então, eu acho que a vida toda continua estudando. Seria em outra área também. Essa transição, cara, você é uma empresa que sólida, com uma certa estabilidade, e entrar no mundo da cerveja. Como que foi o apoio em casa? Você falou que você tem esposa, criança. Eu mais preocupado. De repente eu olhar e falar assim, cara, você é louco. Você é doido, né? Você tá indo longe demais com esse negócio de cerveja, né? Vamos. Olha, vai pro bar de sábado, bem. Vai pro bar de sábado. Volta pro bar que tá tudo certo. Assim, eu tive mais apoio, né, assim, da minha esposa do que de mim mesmo. Ela acreditava mais nisso? Muito mais, assim. Ela, não, muito legal. Vai atrás, é isso que você gosta. Eu tenho muito a agradecer ao Magazine Luiza, muito mesmo, bastante, na minha vida que eu tive lá, tanto que eu aprendi, o tanto que eu desenvolvi, mas eu já estava num momento que eu já não me aguentava, assim, cara, eu estava insuportável lá dentro, né? Então, de tanto estresse, eu tava com muito estresse. Ela falou, melhor ele bebendo, vai pra Alemanha, a gente bebe que isso vai dar sossego. Exatamente, é bem isso. Mas são ciclos que se encerram, né? Cara, mas assim, quando você encerra um ciclo para começar outro dentro do mercado tradicional, uma coisa. De um mercado novo. Fala assim, tô saindo do Magazine porque não sei quem me contratou. Ok. Você sai de uma estabilidade. Pra participar em evento de cerveja. E pra quem tá olhando de fora, não sabe, fala assim, cara, ele ganhou um reality, deslumbrou. Cerveja dá dinheiro. Exatamente. Cara, o cara vai produzir cerveja no apartamento, vai começar a produzir. O que ele vai fazer, velho? Da onde vai vir a grana? Então, assim, é nesse sentido. Não, é loucura total. Pra gente, né? Pra quem faz essa transição já é foda. Imagina pra família que tá olhando e fala assim, cara, o cara ficou louco, velho. Foi viajar atrás de cerveja. Né? Então, eu acho que ter o apoio em casa deve ser fundamental. Assim, não, isso foi tranquilo, então rolou. Isso foi pra mim o que me deu vontade. Eu falei assim, realmente, porque senão, por mim mesmo, assim, eu ainda ia segurar muito ainda. Ia tentar, ela impulsionou, né? Ela falou, vai. Ela me ajudou bastante nisso. Legal. Agora a marca mesmo, ela só foi surgir, né, em 2019, a Three Hills, né, e aí eu tinha uma ex-sócia minha, né, que era investidora mesmo, que ela falou, não, cara, você faz as cervejas, você põe seu nome e eu vou investir. E aí a gente entrou, aí eu tive um pouquinho mais de coragem de entrar. Falo em sócia porque, infelizmente, a gente acabou separando, teve a pandemia, a gente entrou num momento... Assim, agora você fala assim, eu olho para trás, é mais louco ainda, né? Porque eu parei numa época que eu achei que, olha, vai dar tempo de eu estudar. Então, 2018, 2019, estudo bonitinho e tal. Em 2020 eu entro... 2020 entrou a pandemia, né? Mudou tudo, né? Então, foi bastante... Foi puxado. Foi bem traumático, assim. Foi bem traumático. Os bares fecharam. A gente pode vender, assim, simplesmente. Mas tem um negócio interessante. Então, tem um amigo meu que é médico que ele falou disso, falou assim, cara, como que é? Não vejo a hora de abrir tudo de novo, porque eu quero ir pro boteco beber, eu não aguento mais beber em casa. Exatamente. Eu não tô aguentando mais beber em casa. Eu ligo com meus amigos, a gente fica tomando cerveja e conversando.
Pra gente foi assim um baque, porque a gente teve um bom lançamento, porque meio que o mercado, a gente tem uma bolha nossa também de cervejeiros, né? O mercado meio que estava esperando o dia que o Ivan, vencedor do Ice Mestre Cervejeiro, ia montar Ia fazer alguma coisa. uma marca, né? Então saiu assim, cara, a primeira semana, cara, me achei o melhor vendedor do mundo. Porque eu não vendia, eu tirava pedido, né? Simplesmente, né? Era só mandar uma mensagem, cara, saiu minha cerveja, cara, manda aí. Os caras nem experimentavam minha cerveja. Tava muito fácil, né? Então, na primeira semana, a gente ficou, nossa, o mercado cervejeiro é muito bom, né? Não é, porque as pessoas estavam meio que esperando eu sair na revista da cerveja. Tinha uma expectativa. Saiu bastante matéria falando, o Ivan Tosi, do Ice Mestre Cervejeiro, lançou a Três Rios. Então, saiu muita matéria falando disso. Então, na época ali... E só São Paulo, assim, que é São Paulo é muito grande, né, cara? A gente conseguia trabalhar São Paulo muito facilmente, né? Você não precisa nem de sair de lá. Não, você não consegue produzir para atender São Paulo. Os caras ligavam para mim assim, a gente fez uma cerveja muito forte, a primeira cerveja nossa, inclusive, ela tinha 12% de álcool, ela tinha café de Franca, né? Ele trouxe café daqui de Franca, foi meio que era para ser um teste e acabou virando uma cerveja mesmo oficial, né? A gente fez ela lá. E a primeira semana, quando a gente lançou, a gente deu uma sorte absurda, que a temperatura em São Paulo caiu muito. E como uma cerveja muito forte, ela vendia muito fácil, né? Então, saía bastante. Pra gente, ok. Aí a gente mudou de cervejaria, a gente é cigano, né? Não sei se vocês sabem o que é cigano. Mas é bom falar que, assim, talvez o Vitor não e a galera que tá assistindo, eu aprendi. Legal. O cigano, o cervejeiro cigano, é a cervejaria que não tem uma planta, né? Uma fábrica. A gente aluga o espaço de uma fábrica para fazer a cerveja. E a gente fazia uma cervejaria de 300 litros, tanquezinho de 300 litros, a gente passou para 2.500. No mundo da moda, etc., chama-se private label. Né? Você produz na fábrica de outra. O cara desenvolve estrutura. Exatamente. Você produz uma estrutura de terceiros. Isso. Tem isso mesmo. Caiu um lenço aqui em algum lugar. Tá tudo certo. Não é cerveja, não. Eu espero que não. Cara, vamos lá. Primeiro, queria te perguntar. São duas perguntas em uma. Primeiro, qual que é a diferença entre a cerveja artesanal e a comum? E dentre as artesanais, quais são as classificações, né? IPA, APA, etc. Hoje, assim, apesar de eu tô usando mais em Franca esse termo artesanal, né? Em São Paulo a gente já parou de usar muito esse termo. A gente usa mais um termo que os Estados Unidos também não usa mais, o craft. O craft é muito mais relacionado a quem faz a cerveja em casa mesmo, né? Então lá já tem uma categorização melhor. Aqui no Brasil não tem, porque a nossa lei é muito antiga, né? Ela teve uma reformulação agora, melhorou um pouquinho, mas ela ainda é baseada na lei de 1974, né? Que não tinha essa ideia de craft, de cerveja artesanal. Perfeito. Eu nem gosto, assim, eu gosto de falar de cervejas especiais, né? Mais ou menos como tem o café, né? A gente tem o café especial, né? Que é um café diferenciado daquele que é o café que a gente toma no dia a dia, né? A gente tem o Olinto, né? Isso que eu ia falar, você toma café? Adoro café. E o café da região você gosta? Nossa, demais. Então tem um presente pra você. Sim, hein? Aí sim. Exatamente da galera do Olinto. Aí, ó. Tadeu, a Bruna. Do Olinto. Aí, você já é usuário do Olinto. Já sou usuário. Lá em São Paulo então, eu presente, pra cara. que eu levava, olha. O Olinto, além de serem produtores e terem um café fodástico, eles acreditam também no Pausa desde o primeiro episódio. Eles patrocinam o Pausa desde o começo. Sensacional. Então, eu adoro o local, assim. Quando eu mudei pra Franca, eu não fui lá. Isso é engraçado, né? Quando eu vinha pra passear, você ia direto? Era direto. Era ir lá. Eu vou lá, tomar um café, escolher lá a minha forma. Eu gosto muito de prensa francesa, né? Tal. Show. É o meu predileto. Passa uma visita, claro, por favor. Fique à vontade. Então, fica aí o recado para você que, assim como o Ivan, agora pode ter Olinto em qualquer lugar do Brasil. É só acessar loja.olintocafé.com.br e você pode comprar os produtos da Olinto e ter acesso ao melhor café da Alta Mogiana na sua casa direto. E também, se você tirar o loja da frente, acessar olintocafé.com.br, você pode conhecer mais sobre a marca, sobre todo o trabalho do Tadeu e da Bruna e também se cadastrar para poder conhecer a fazenda, a plantação da Olinto Café e conhecer tudo literalmente do pé até a xícara. Então, bem bacana, tá aí
O Coffee Time, momento de café da Olinto. Que coisa linda. Tá vendo? Olha. Tadeu capricha na apresentação da Tem rosquinha que esconder dele. que minha esposa vê isso aqui, ela vai querer comer tudo. Sensacional. Então, essa coisa do café aí. especial é muito clara, assim, né? Essa curva do café e da cerveja, elas vêm mais ou menos na mesma época. Sim. De tirar o café do apenas comercial para gôndola do supermercado e criar a cultura que chamou de artesanal, de especial, mas que na verdade são formas diferentes. Eu acho que isso já se acomodou mesmo, o mercado já entendeu isso. Dessa ideia do especial, só para a gente poder diferenciar, né? Um é industrial, o outro não é. Mas no final das contas, assim, isso tudo é cerveja, né? Quando a gente fala de cervejas que é mainstream, que são cervejas que a gente consome normalmente nos supermercados, né? Que às vezes é escrito Pilsen, às vezes é escrito Lager, né? Na verdade, todas essas cervejas são de um estilo chamado American Lager, né? A Brahma, a Skol, a Heineken, todas essas cervejas que são cervejas do estilo American Lager. Você estava falando da diferenciação da cerveja, né? A diferenciação a gente chama de estilos de cerveja. Isso aconteceu na década de 60 por um inglês chamado Michael Jackson, mas não é o cantor. Eu fiquei olhando pra ele vai fazer a vozinha do Michael Jackson. O Michael Jackson, que não vocês não me viram fazendo tanta cerveja, vocês não me viram fazendo moonwalk. Esse ele não fazia moonwalk, mas ele é um cara que na verdade, esses estilos de cerveja já existiam, né? Porque isso é histórico, são coisas históricas. Antigamente, como é que acontecia a cerveja? Você que fabricava cerveja com os insumos que tinha na sua região, né? Com as receitas que você fazia na região. Era uma coisa muito tradicional, né? Tanto é isso, na Alemanha é muito forte isso, né? Sim. Você vai em Bamberg, por exemplo, na região de Bamberg, você vai tomar uma cerveja que ela vai lembrar um bacon, assim, né? Que ela é defumada. Né? A Rauchbier, né? Ou Rauchbier, no Brasil fala, mas a Rauchbier, ela é uma cerveja com defumado. E esse defumado é de uma espécie de árvore que só tem ali na região de Bamberg. Então fazia sentido, assim, né? Aí você vai em Munique, você toma mais a cerveja de trigo, as Weizenbiers, né? Que já existiam, mas são coisas históricas, né? Só que não existia essa ideia de estilo cerveja, essa coisa de nomear, classificar, né? Deixar tudo muito travado. É muito ocidental isso, Sim. Né? É uma coisa ocidental. Então tinha que classificar pra gente falar assim, poxa, eu estou tomando... Qual a diferença de uma pra outra? Porque essa classificação, na verdade, é como na música, né? Cara, essa banda é rock, essa banda é pop. né? E, na verdade, ela pode ser diversos estilos numa coisa Ela mistura tudo, né? E eu acho que comercialmente também rola uma ajuda comercial, né? Eu falo, eu vejo que em Franca é uma cidade muito hipeira, né? Eu falei hipeira porque o pessoal gosta de IPA, né? Esse movimento, o IPA, aconteceu em vários lugares. Nos Estados Unidos teve o movimento IPA. Faz parte dessa onda. É uma onda. Que é a Indian Pale Ale, né? É a Indian Pale Ale. E esse Michael Jackson, ele fez uma viagem pelo mundo inteiro experimentando. Né? Eu não consigo não pensar. Não tem como, mas ele fez uma viagem, começou preto e terminou branco, tá ligado? Tem documentário, esse cara é muito fera, assim, né? Era, né? Faleceu, né? Não sei do que, cirrose. Que maldade. Que merda. Mas ele foi viajando pelo mundo e foi catalogando. E falou, cara, ele chegou em Bamberg e falou, cara, as cervejas de Bamberg são assim, 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 né? E o pessoal chama de Rauchbier aqui, né? Eu fui em Colônia, eles tomam uma cerveja mais clara que chama de Kirsch. É o tipo de ideia que eu fico pensando, como eu não pensei nisso antes? Tá vendo? Imagina já pra fazer catalogando cerveja. Mas tem que ter conhecimento técnico pra tem que saber tudo a gente tem que ter conhecimento técnico. A gente se especializa. O primeiro Beer Hunter. Beer Hunter, que bacana. É bem legal, né? Tem os Cheese Hunter, tem os Coffee Hunter, né? Sim. E aí o Beer Hunter. E ele fez esse trabalho, esse primeiro trabalho. E ele lançou o livro, né? Final da década de 70, com essa categorização. Olha aí, ó. Ali é que coisa tentou passar percebida, mas ela veio trazer. Só melhora. Sensacional, hein? O que foi isso? É a harmonização. Né? Aqui, então vamos entregar para o mestre. Isso aí é bom tirar gosto, né, para tudo, né? E aqui temos uma... e aí tem uma Märzen, essa é uma cerveja é uma edição limitada, que a gente lançou agora pro Natal, inclusive nosso Frei Caneco, ele tá com carinha de... Caneco, sensacional. Eu acho que ia ser incrível o Eduardo com a gente numa conversa dessa. Ou a gente poderia conectar fazer isso. A gente teve um entrevistado que era o Frei
O Frei Eduardo. Ah, eu vi. Você assistiu do Frei? Vi, nossa. Ele é um apreciador de cerveja. Eu falei, tinha um Frei. Eu olhei esse Tô muito ligado. Frei. Ele tá até aqui com, ó. De Natal. Eu não sou católico, mas eu sou muito ligado à ideia do catolicismo e cerveja, porque, assim, até a Idade Média, olha, pra você ver, a cerveja tem mais de 10 mil anos, tem receitas que já descobriram de 15 mil anos ali em Israel, né? E até a Idade Média, ó, de 15 mil anos atrás, né? Até a Idade Média, quem fabricava cerveja era a mulher. Era a função da mulher fabricar cerveja. Né? É verdade, tem a história da... então que era parte das tarefas da casa, né? Exato, das tarefas da casa. E aí o que aconteceu com a mulher nesse período? A mulher começou a perceber que isso é um bom negócio, né? A gente vê alguns filmes ou séries da Idade Média que existem as tabernas, né? E as mulheres que servem, né? A cerveja elas fabricam e elas servem. O homem olhando ali que a mulher está ganhando dinheiro, começa a criar leis para restringir essa fabricação, né, caseira. E uma nesse momento, dos fortes, assim, incentivadores de acabar com a mulher fazendo cerveja foi a igreja. Apesar de tudo, assim, hoje a gente deve muito, assim, a qualidade da cerveja à igreja, né? A igreja passa a fabricar cerveja dentro dos mosteiros, né? São a cerveja de abadia, né? Que a gente fabrica, inclusive, uma também, né? Para o mosteiro de Claraval. Mas começa a ser fabricada dentro dos mosteiros. O que é muito bom, porque dentro do mosteiro é onde ficava o grande estudo científico, né? O grande conhecimento ficava ali. Então a cerveja deixa de ser aquela coisa caseira que era feita com qualquer insumo, né? Qualquer cereal, né? Que estava ali disponível e passa a ser feita com receitas mesmo, né? Elaboradas. Começa a se criar um padrão, começa a se criar procedimento para cerveja. Exatamente. Então a igreja é muito forte, assim, a cerveja que a gente tem hoje, né? A gente deve muito, né? A Weizenfan, por exemplo, né, que você estava falando, né? A Weizenfan que estuda cerveja, tem uma parceria com a Weizenfan, que fica em Munique, né? Não Munique, na verdade é uma cidade perto de Munique ali, 40 quilômetros de Munique. E eles têm uma cervejaria que é a cervejaria mais antiga, que é dentro de um mosteiro, né? Catalogada mesmo assim, né? A mais antiga, de 1080, né? Ela já fabricava há muito mais tempo, mas ela é inclusive uma estatal, né? Ela é de 1080, então dentro daquele mosteiro que era fabricado as Weizenbiers, né, que a gente vê em Munique, né? Então é muito forte. Por isso que assim, casou muito assim, a ideia da Sacramalt com a ideia de a gente fazer a cerveja de mosteiro também, né? E aí a gente trouxe o Frei Caneco aqui. E essa cerveja... Sensacional. Que eu trouxe aqui uma edição limitada, a Märzen, é uma cerveja histórica, que foi a cerveja que era fabricada para a Oktoberfest, né? A Oktoberfest, não sei se vocês sabem a história da Oktoberfest, mas ela começou como uma festa de casamento, né? Do príncipe Ludwig, né? Com a princesa Teresa, isso mesmo. E eles fizeram uma grande festa na cidade, lá em Munique, né? Eles fizeram ali eles eram príncipes da Baviera, né? E ele fez uma grande festa e eles fizeram uma receita de cerveja específica para essa festa, que é a Märzen, esse estilo de cerveja. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de estilos, poxa, mas tá parecendo essa cerveja, pareceu essa Vitibir, não sei o quê, esse povo do cerveja artesanal tá inventando moda. Não, são receitas que já existiam, a gente está só resgatando. Né? A IPA, por exemplo, ela tem uma história muito relacionada à colonização da Inglaterra com a Índia, né? Por isso que é India Pale Ale, né? Que era a cerveja que era carregada dentro dos navios. Por que ela era carregada nos navios, né? Porque tomava cerveja, a cerveja estragava, não tinha geladeira nem nada, né? Então chegava no metade do caminho, os caras já estavam jogando a cerveja fora, né? Quente. E o lúpulo que é utilizado na cerveja, ele tem ele é bacterostático, então ele ajuda a manter a cerveja por mais tempo, né? Então ele não seja bactericida, mas é bacterostático, ele não faz com que as bactérias se proliferem. Estabiliza. Né? Então, como ele tem muito lúpulo, ele consegue manter mais tempo. Só que como tem muito lúpulo, ele traz muito amargor também. O lúpulo traz. Por isso que ele é mais forte. Por isso mais forte no amargor. Ela tem um amargor mais alto, né? Que é o IBU, né? A gente coloca em todas as garrafas nossas, a gente coloca o IBU, né? Essa aqui tem 13, né? Então, quanto maior o IBU... Essa aqui, então, já é 21 de IBU, ou seja, ela é mais amarga. Uma IPA é quanto de IBU, mais ou menos? Uma IPA, ela começa ali entre 50, 60 IBUs. Isso é a escala de amargor, né? Não tem nada a ver com graduação alcoólica, assim. Mas tem a ver com... Eu, por exemplo, prefiro as que tem menos. Uhum.
As mais leves. Eu gosto Nutella. Não, e aí o cara toma uma IPA, pra quem falava que Heineken é amarga, né? Eu não tomo Heineken porque é amarga, então toma uma IPA pra você. Toma uma IPA, vamos brincar. Que é amargor mesmo, de verdade. Legal. E aí, assim, só tentando trazer a conexão de volta, então teve esse momento da saída do Magazine para entrar no mundo cervejeiro. E aí, depois disso, você voltou para Franca. Você vem para Franca novamente pela Sacramalt. Isso. Então, eles estavam buscando alguém. Sim, Como que você encontrou a Sacramalt? Eu fui na sorte. Como que a Sacramalt te encontrou? Foi na sorte, na verdade. Sim, sorte dos dois, né? Eu estava em São Paulo, já com a Three Hills, a minha marca. Aí a minha sócia acabou abandonando. Eu fui tentando manter a marca ali sozinho. É muito difícil, né? E pandemia, né? Negócios bares fechados. Lógico que surgiram oportunidades. É muito engraçado como, né, a gente aproveita, né? Surgiram oportunidades, eu fiz eventos online, então fazia evento para Mercedes-Benz, fiz evento para BIC, né, fazendo vários eventos online, né, montava kit na minha casa e mandava, assim, né, e fazia a degustação junto com os funcionários, como sommelier mesmo. E a gente dava um tempo, assim, a gente falou, cara, minha esposa trabalha na Price, né, na PwC, né, e os escritórios da Price todos foram, né, fechados, né? Sim. Foram extintos mesmo, assim. Hoje tem um pequeno escritório, assim, que é para, tipo, fazer uma reunião. Todo mundo trabalhando em casa. E é home office eterno. Aí ele falou, poxa, você tá em home office eterno. E eu tô fazendo esses eventos online, né? Será que compensa a gente ficar em São Paulo, que é uma cidade cara? Custo de vida muito mais alto, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida lá embaixo. E a gente tem família aqui, a minha esposa tem família também, né? Assim, bom... Vamos ficar perto da família, né? Também todo mundo fica mais velhinho, minha mãe tá ficando velhinha, sua mãe tá ficando velhinha, vamos ficar, né, perto delas, né? Vamos ver. E aí a gente vê o que dá. Nesse período, eu tava em conversa com o padre Mateus de Claraval, que um amigo meu indicou. Falou, o padre tá querendo fazer cerveja lá e tal, e a gente começou uma conversa online. Pô, eu fiz uma apresentação para ele, das cervejas belgas, cervejas de abadia e tal. Ele, poxa, que legal, não sei o quê. Só que, em paralelo, o outro padre, o padre Guilherme, também de Claraval, estava em conversa com o pessoal da Sacramalt, né, com o Everton. E aí, vai aqui, vai daqui, e ele falou, cara, a gente fechou com a Sacramalt porque eles já apresentaram um produto pra gente que falei, não tem problema, né? Se precisar de qualquer ajuda e tal, né? Como cervejeiro eu posso ajudar, melhor que vocês estão mais perto. Ainda tava lá, né? Quando eu vim pra Franca, um amigo meu que trabalha na Bratz, que é uma outra cervejaria aqui de Franca, falou assim, cara, tem uma cervejaria que precisa de um cara pra tocar o negócio, porque eles querem... Era Sacramalt. E a Sacramalt, por coincidência, acabei me encontrando de novo com o padre Mateus, com o padre Guilherme, e a gente continuou trabalhando juntos, né? Então foi muito bom pra mim, assim, né? Hoje é um case pra mim, assim, né? Porque no Brasil não é muito comum que a Igreja Católica tenha cerveja, né? Na verdade, a gente tem um tabu ainda no Brasil em relação à cerveja, com uma coisa meio... Mas uma das linhas da Sacramalt é a do Mosteiro. Isso, do Mosteiro a gente tem uma Belgian Blonde Ale, que é a Vale dos Monges, e a gente vai lançar agora, ano que vem, uma outra receita, novidade ainda. Bem legal. Mas sempre com essa pegada de cervejas de abadia, né? São receitas que remetem a cerveja de abadia. E fora essas duas, ou a linha que vai, porque é o Mosteiro, quais outras vocês produzem? A gente tem hoje, a gente tá com 10 estilos. A gente tem uma Pilsen, que é assim, não tem jeito de não ter. Apesar que não vende, assim, pra... não, fala assim, que é o padrão, que é o... Mas tem que ter, é aquela cerveja que tem que ter, não tem jeito, né? Que é a mais básica, né? A gente tem a Pilsen Blonde Ale, American Blonde Ale, né? A gente tem a Witbier, a Märzen, que provavelmente a gente entrou como é limitada, mas a gente já tá querendo ficar com ela, porque ela tá muito gostosa, vocês vão gostar dela. Tem uma Session IPA, uma Red Ale, que é um estilo irlandês. Tem a American IPA. A Session é uma IPA um pouco mais leve. Mais frutada. Ela é mais levinha. Ela vai ter um amargor não é tão pungente e o teor alcoólico normalmente é abaixo de 5, tá? Pra ser uma Session IPA. Toda vez que vê Session alguma coisa, é tipo uma versão mais light daquela cerveja. E a gente tem o Ultimate Stout e Triple. Não sei se eu falei todas. Mas eu trouxe algumas aí. E aí você trouxe, a gente experimentou a Vit. Isso. Agora a gente vai experimentar essa, que é uma cerveja histórica, então, que surgiu. Vamos e essa cerveja deu origem à Oktoberfest. Que então, é a história da Oktoberfest, você falou que foi do casamento lá do... O casamento virou uma grande festa, essa festa virou anual, todo ano faziam essa festa. Hoje ainda tem algumas cervejarias em Munique que fazem a Märzen Ela é Märzen porque ela é fabricada em março, né? Para ficar pronta na Oktoberfest, para a Oktoberfest mesmo.
Ainda tem umas cervejarias que fazem ela assim para Oktoberfest, mas eles já tem uma outra chamada Fast Beer, que é um pouco mais leve. Aí vem a parte comercial. Negócio, né? Ela é uma cerveja um pouco mais encorpadinha, né? Ela vai ter mais maltado. Não vai vender tanto volume, né? Não vai vender tanto volume. Aí eles fizeram a Fast Beer para ser mais saída. É muito parecido com uma Pilsen, quase assim. Vamos tomar ela? Bora lá. Bora. Fazer esse esforço. Faz esse esforço. Essa receita, eu queria muito fazer ela, né? Por causa dessa cor, do contexto histórico. Vocês vão ver que a cor dela é uma cor meio avermelhadinha. Então me remete bastante, assim, a ideia de Natal também, né? Vendo bem... Aí, Wesley, põe um foco aqui, ó. Dá pra ver a cor? Show, hein? Ela tem um pouco mais de cor e é mais maltadinha, né? Então vai ter um pouquinho... Apesar do amargor ser maior do que a Witbier, não vai dar muito essa sensação de amargor, porque a gente tem uma base maltada, né? De cereais aqui que acaba dando uma equilibrada, né? Cheers. Cheers. É muito gostosa. Bem refrescante. Mas realmente no evento não... ela não pode levar 3 garrafas dessa cerveja. Ela já fica mais difícil. Essa acho que é a grande sacada. É uma coisa que se fala muito. Não é quantidade, é a qualidade da breja que você toma. Sim. Então, quando você tá tomando, às vezes, aquela comercial da prateleira, e nada contra, cara, acho que tem um momento certo para todas. Sim. Assim como o café. Tem hora que você tomar um café mesmo e tem hora que você tomar tomar um café melhor. Assim como qualquer outra coisa. Isso. Às vezes você tá ali, não sei o que, e bebendo aquele volume e tal. A cerveja artesanal, né, e vamos chamar de artesanal, não dá pra fazer isso. Aquela cerveja que você tirar um momento. As controvérsias. Ó, Wesley, depois você faz o corte também. O senhor Gustavo Guedes, ele prova o contrário. Gustavo é um consultor que trabalha junto com a gente no projeto da Lindy. E é o cara que consegue tomar, assim... Não, tem uma quantidade de cervejas especiais serem tomadas assim como numa sequência com pinga dentro assim da como cerveja, Gary. por sinal. Então, Gary é outro que também tomaria em quantidade. O que eu quero dizer é que o objetivo não o objetivo é degustar, né? E aí, a partir do momento que você vai experimentando sabores e tal. Dá pra tomar engradado? Dá. Sempre dá. Sim, não. Assim. Eu tive agora recente, em Ribeirão Preto, teve o IPA Day, que é o melhor evento sensacional, de IPA sensacional. em Ribeirão. Nossa, já fui sensacional. É muito bom, né? Sai de lá. Chamando o urubu de meu louro. Sai chamando o urubu de meu louro. É muito zoado, assim, cara. Saiu muito louco já. Mas é só IPA, né? E é legal que, assim, a gente fala, só vai tomar IPA. Gente, hoje a gente tem uma variedade de IPA. Você toma quantas IPAs você toma lá? E aí você toma de um jeito, né? Você vê, tem Session IPA, American IPA, a gente tem Belgian IPA, né? Que é uma IPA belga. E ainda assim, você pode pegar, por exemplo, uma American IPA. Uma American IPA, uma American IPA é mais comum, assim, que mais comum, no Brasil, você pega, mais comum. Mas se você pegar 3, 4, 5 fabricantes diferentes, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E dentro dessa doideira das receitas, qual foi a coisa mais doida que você fez? Eu já tomei, uma vez me impressionou que eu tomei uma que era, até numa cerveja aqui da região, que era com girimum, abóbora. Ah, sim, é uma Pumpkin Ale. Eu já fiz Pumpkin Ale. Que aí você pega e fala assim, cara, cerveja com abóbora. Casca de limão siciliano, casca de laranja. Cítrico ainda vai, mas se eu falar pra você assim, vamos tomar uma cerveja que vai abóbora. Meu Deus. Você vai falar, você tá louco, porra. Ela é feita literalmente de abóbora. De abóbora. Ela surgiu nos Estados Unidos, é Pumpkin Ale. Mas do pessoal de Barretos. Ah, sim. Qual foi a maior doideira que você fez de receita? Assim, que você olhou e falou assim, velho, eu tô... Acordei de saco cheio. Eu faço, assim, eu gosto muito da coisa do caseiro, porque quando a gente começa a trabalhar com cerveja, a gente fica um pouco mais, né? Não dá pra você arriscar tanto, né? Você fala, poxa, tem que vender esse negócio. Sim, mas eu falo de laboratório mesmo, de teste. Fala assim, puta, tem um pepino ali, vou jogar aqui nessa porra. Já coloquei pepino já em cerveja. Morango já? Muito. Já fiz muito cerveja de morango. Morango faz tudo. Morango é bastante. Tem uma... Muito cerveja a Catarina Sour. Que é sensacional. Cara. É um dos estilos. Ela parece qualquer fruta. Cara, ela acaba parecendo... Posso estar errado, o Ivan que nos corrige aí.
mas acaba parecendo um champanhezinho. Ela fica uma cerveja mais história. seco. E com valor, cara, de lixia, de amora, de Sim. puta que pariu, velho. A Catarina Sour é o único estilo brasileiro, tá? Catalogado. Depois dessa história toda do Michael Jackson, surgiram algumas... não tem jeito, né? Ele fala Michael Jackson, eu dou risada. Me desculpa, perdão, mano. Surgiram alguns... Não tem jeito, velho. Algumas associações que foram criando guias de estilo. Um deles é a Brew Association, né? Que fica nos Estados... As duas maiores são nos Estados Unidos. A Brew Association e a BJCP, que é muito voltado para julgar. No Brasil, né? Aí voltando um pouco, existe um estilo em Berlim, chama Berliner Weiss, né? É bem específico de lá, que é uma cerveja ácida, é uma cerveja de trigo ácida, né? Ela é simples, é um maltezinho pilsen, um maltezinho de trigo com acidez, né? Com ácido lático para baixar acidez, para trazer acidez. Essa cerveja no Brasil fez muito sucesso por causa do calor, né? E lá em Santa Catarina tinha uma cervejaria que chama Blumenau, que fica em Blumenau, né? Um amigo meu, o Carlos Zapoli, ele pegou essa cerveja e os caseiros faziam isso. Pegava essa cerveja, vamos fazer uma Berliner Weiss e colocava fruta na Berliner Weiss. E colocava fruta, e colocando fruta. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou fazer uma aqui sem ser caseira, né? Vou vender. E ele fez uma com pêssego. Aí fez essa cerveja, colocou pêssego e chamou de Catarina Sour, porque a avó dele chamava Catarina, não porque é Santa Catarina, mas chamou de Catarina Sour. E nesse momento a gente tem agora a entrada de mais... Agora apelaram. Socorro! Que é isso, ó? Vamos lá. Ele colocou pêssego, mas depois ele foi adicionando outras frutas também. Aí como várias pessoas começavam a adicionar qualquer fruta, assim, né? Isso foi acontecendo naturalmente. Esse é um movimento muito legal que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil, dos caseiros que levavam essas ideias. Por isso que eu falo assim, essa ideia do caseiro é gostosa. E aí ele fez essa cerveja aí que virou a Catarina Sour. Em 2017, eles começaram o lobby para oficializar a Catarina Sour como o primeiro estilo brasileiro. O Brasil não tinha nenhum estilo de cerveja específico brasileiro. E ele hoje é um estilo. Então, assim, é o único estilo... Catalogado, então ele já é um estilo. No mundo inteiro se conhece como estilo brasileiro. Coitado do Michael Jackson que não conheceu. Não conheceu, infelizmente não. Mas tem um twist muito parecido nos Estados Unidos, que é uma sour também, que é... Poxa, agora não vou lembrar o nome. Mas é uma sour também. Mas relaxa. É importante assim, porque às vezes as pessoas ficam com essa... Assim, a cerveja é mais ou menos a mesma coisa. Não é, cara. Você entra, se você entrar... E aí, talvez seja importante, não é só questão de nomear por causa da nossa cultura, mas é importante, cara, você ter as diferenciações. Você já imaginou que você encontrar coentro numa cerveja, e se eu falar pra você assim, uma cerveja com coentro, você ia ficar assim, você tomou, você fala, porra. E o mais legal de tudo que eu acho desse episódio do Pausa, acho que é pra quem tá assistindo pensar assim, cara, tem uma paixão e ela não é uma das profissões que são tradicionais. Se você estudar, e você mostra muito isso, não é simplesmente ir lá e beber muita cerveja. Exato. É o contrário disso. Totalmente. É você estudar, ter conhecimento, ter uma base muito bacana. Sim. Você consegue transformar a sua paixão em alguma coisa que vai ser rentável na sua vida. Né? Que você vai trabalhar com algo que você realmente gosta muito, mas que disso você vai ser profissional, vai ser respeitado, admirado. Ter foco. E, consequentemente, você vai ter um retorno disso. É verdade. Não vai ter exemplo. Eu acho que a ideia de trazer você foi muito por isso. Uhum. Tem muita gente que tem medo. Né? E é normal ter medo. Sim. E o próprio Rodrigo fala. Daí, vai com medo. Na verdade, tá com medo, vai com medo mesmo. É. Né? Mas o grande lance é você conseguir entender que, cara, eu amo isso aqui. Beleza, então eu vou trabalhar com isso, então eu vou me especializar nisso. Vou estudar. Eu não vou ser mais um. Exatamente. Né? E vou ter propriedade poder falar e o mercado vai acabar absorvendo isso de alguma forma. Eu acho que é muito bacana, cara. Muito boa bacana colocação, cara. Boa colocação, que eu acho que é uma grande mensagem. Eu acho que não tem ninguém que se arrisca com qualquer coisa, né? Qualquer empresário tem assim, cara, na corda do madrugada, eu falei, caraca, era pra eu ter feito isso mesmo? Né? Será que não era pra eu estar lá sossegadinho, né? Mas hoje mesmo eu tava pensando um pouco nisso, assim, sabe? De falar assim, nossa, se eu tivesse lá, né? Será que eu tava vivo? Porque assim, eu já tava num desgaste de estresse, desgastado. Eu passei por isso na minha carreira. Né? Também, de virar a chave num determinado momento, porque onde eu tava, eu já tava sufocado, batendo pino, viajando, e aquele filho crescendo, distância, e fala, pô, não é possível isso. Então, você entra num nível que você fala assim, cara, vou virar a chave.
E você tem que ter coragem para virar a chave. Sim. Né? É óbvio que eu fui para um negócio mais tradicional. Por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo de falar, cara, e a família incentiva? Porque pode parecer loucura, mas a grande mensagem é o que o Vitor colocou e muito bem colocado. Sim. Pô, independente de qual seja o seu sonho, dá para fazer um negócio de forma profissional e com objetivo. A gente teve o exemplo da Carol, lembra? Que trabalha com o Yes, né? Yes, Sex Shop. Que também ela foi trabalhou pra na um negócio parte de inusitado. Trabalhou um lado, de repente ela foi pra isso e ela faz isso de uma forma diferencial. Ela saiu da Semijoia. Semijoias. E aí ela montou o Sex Shop, só que é muito leve o jeito que ela faz. Ela faz de um jeito diferente. Não é aquela coisa padrão e chata e parece errada. Uhum. É legal. Porque você vai trabalhar com uma coisa. Um atendimento consultivo que ela muito bacana. Que é dentro dessa história de mercados que são mercados que de repente não são tão tradicionais e que geram dúvida e de repente você faz uma transição e dá muito certo. Tá. Né? Não adianta, assim, quem se arrisca pode ter certeza que vai ter momentos em que você vai querer voltar atrás. É natural. Não é querer voltar atrás, mas ficar questionando, porque é muito difícil, cara. Assim, a gente teve esse problema da pandemia e eu e minha sócia, a gente ficava distante, assim, eu tinha muito pânico, né? Na época do início da pandemia, eu não saía de casa, literalmente, assim. Minhas compras eram feitas online, tipo, contas do supermercado, né? O Carrefour ia lá, levava as coisas, eu chalco, né? Era assim. A primeira vez que eu saí foi por causa de um evento. E eu queria fazer uns kitzinhos de salgadinhos, né? Assim mesmo, sabe? E mandar junto com a cerveja. E tinha um lugar perto da minha casa, que é um barracão que vende, assim, coisas muito legais, assim, né? Parece o sonho, assim. Tem uma parcela de chocolate, aquelas coisas lindas. Delícia, né? Só que eu entrei lá, eu não consegui ficar lá dentro. Eu entrei e comecei... não conseguia respirar. Nossa, porque eu via gente... Né? Foi a primeira vez que eu saí de casa e vi gente. Então começou a me dar. Aí eu liguei pra minha esposa e falei assim: eu tô passando mal. Foi mandar o salgadinho pro evento, ele jogou álcool gel em si. Nossa, eu fazia isso, era muito assim. Então eu ficava assim nessas coisas. Então, você tem os momentos assim de pânico, assim, cara, quando você começa a trabalhar com essas coisas, você fala, poxa vida, né? Podia estar muito mais sossegado, não sei o quê. Só que a hora que vem o desafio é delicioso. Gente, não tem... A Sacra Malte, assim, me deu um gás absurdo, porque quando eu cheguei, eu falei assim, mano, você precisa para o quê? Cara, o projeto nosso da Sacra Malte é montar um brewpub. Isso é o projeto nosso. E vai rolar isso para quando? A gente finalizou agora toda a parte... A gente já tem o terreno, né? A gente já tem ali na Santos Pereira, né? Ali bem perto da Igreja Nossa Senhora das Graças. Pra quem não é de Franca, tem que vir em Franca para conhecer. Aí, a hora que tiver passa o brewpub, no Linto, já passa no brewpub, já vai no rolê. É um lugar muito bonito, um projeto muito bonito. Um dos nossos sócios lá, que ele é de São Paulo, que é o cara que tem o dinheiro mesmo, ele trabalha com estruturas metálicas. E ele já tá comprada a estrutura nossa, metálica já está pronta, porque a gente já finalizou o projeto, já tá tudo pronto. Agora a gente tá na parte burocrática da prefeitura, de liberar, a gente tem... Ou seja, em mais um ano, mais ou menos, a gente tá com isso implantado. Eu acho que sim, assim, não, acho que sim, não. Até um ano a gente tem que estar com ele implantado. Legal. O que a gente deve fazer, o objetivo final é um brewpub. Brewpub que funciona como? O brewpub é uma fábrica, né, que tem o bar. É a fábrica para o próprio bar. Sim. Né? Hoje é bem comum, né? A própria São Bernardo é assim, né? A gente tem, acho que a Raposo do Bar. Espalhado aí para todo lugar. Eu acho que um dos precursores disso foi o da do Beer, né? Sim, você era... Beer? Nossa. A Beer é precursor em tudo. Mas na muito. verdade, ela é a primeira cervejaria artesanal do Brasil. Sim. Ela é campeã. Que era sensacional. Muito bacana, adoro. Sim, eu gosto da cerveja deles, acho que eles... Então, eu nem sei o que virou, por exemplo, eu ia muito na de São Paulo, claro. Nasci e cresci em São Paulo. Tem São Paulo tinha do Sul, tinha de São Paulo que vai na Henrique Schalman lá. Isso. Essa eu frequentei absurdamente. Hoje... E era isso, você tinha o bico na mesa, não sei se... Que legal. Era na mesa, você tinha como se fosse um odômetro mesmo, não é um odômetro, como que chama? Pô, é odômetro, que chama? No bico né, lá. Enfim, você ia servindo o chopp e no final você fechava a tua comanda pela litragem. Você consumiu X litros. E aí você tinha os tonéis lá, os reservatórios que estavam atrás. Nós temos que levar o Gary, o Gustavo, que eu falei, e o Alex Capivara também. Mas a gente podia ver que em Porto Alegre eu acho que tem. No shopping. Era sensacional. Competição. Cara, tem uma história muito bacana do Dá. Até não vou nem contar porque foi uma puta irresponsabilidade. Mas eu saí com o carro trocado, cara. Eu fui embora com o carro errado.
E, consequentemente, o dono do outro carro também. Ele só dá 6 horas... carros iguais de cores diferentes, Gente, cada um entra num carro, foi embora. E 6, 7 horas da manhã, volta todo mundo pro estacionamento do dado e fala, porra, ó, eu acho que eu tô com o carro errado. Acho que eu tô com o seu. Aí chegou lá, não sei o que, e conversa com um, de repente chegou outro cara com o meu carro. Eu falei, puta que... Você tem noção do que era. Eu não ia contar, porque hoje, né? Mas isso faz mais de 20 anos. A multa não vai chegar já. Não é nem multa, mas realmente não é um bom exemplo. Mas, enfim, aconteceu isso aí. A Dado Beer é a primeira cervejaria. Depois a gente teve a Colorado, que surgiu mais ou menos na mesma época, né? Colorado também tem um papel muito forte, né? Aí veio Baden-Baden, a Eisenbahn. Hoje elas não são, nenhuma delas são mais artesanais, né? Elas são especiais. São especiais. A Baden-Baden, a Eisenbahn, a Heineken comprou, a Colorado, a Ambev. Então, Tem assim, a Dama Beer de Piracicaba. a Dama Beer de Piracicaba, que é muito A forte. Calango, meu colega de americano, eu comentei com você também, né? Tem... E é legal Muito ver cara isso, surgindo. cara, que assim, não foi uma ondinha de artesanal, modinha. Isso é interessante. Foi um negócio tão foda que as indústrias começaram a olhar e falar assim, velho, a gente vai precisar atuar. Eu preciso comprar esses caras, que eles vão me Eu engolir. preciso ver o que eles estão fazendo. Exatamente. Porque não dá mais. Tem a história do duplo malte, que eles deram uma melhorada no produto. Sim. Mas tem a história deles virem atuar e falar, olhar pra... E até linhas, malte, a Brahma tem linhas especiais também. O rótulo, um vinho mais escuro. Mas eles tentando vieram trazer pra esse lado. artesanais, porque eles entenderam que, assim, cara, isso não é modinha. Ela tem que estar dentro desse... A gente vai perder mercado se a gente não atuar nisso. E olha, perde. Vou te falar, porque a gente pegou o anuário do Brasil e pegou o anuário dos Estados Unidos. Ontem a gente estava numa live com o pessoal da Beer Business, que é a empresa, a consultoria que iniciou o projeto com a Sacramalt. Eu já conheci eles, eles são do Sul também, e a gente estava vendo os anuários. Nos Estados Unidos, hoje, o share de cervejaria artesanal é 13%. É um share muito alto, né? Porque se você parar a pensar a gente tem lá Budweiser, né? Os caras são Ambev, é muito De forte. todo né? consumo, 13%, porra, é cerveja pra caramba. E é 13% no share, mas no faturamento é 26% do faturamento. Já está representando Um quarto é um valor agregado pra do caramba. faturamento. É muita coisa. É muito alto. No Brasil, a gente é muito pequeno ainda. A gente está com 2 a 2,5 do share. Quem bebe mais cerveja? Brasil ou Estados Unidos? O brasileiro está entre os maiores consumidores, viu? Porque 2% é bastante. No Brasil pode ser mais do que 13% nos Estados Unidos. Uma coisa bacana que o Brasil... Ainda bem que o Brasil está copiando, né? O Brasil tem uma mania de copiar os Estados Unidos, mas é muito bom porque não funcionaria... O brasileiro fica se metendo aí para os Estados Unidos, querer abrir empresa lá. Mas funciona muito bem. Assim, o brasileiro... A gente gosta de IPA, né? A gente gosta de American IPA. Você vê que funciona muito bem. Mas eu quero muito que o Brasil copie alguns modelos de negócio dos Estados Unidos. Por exemplo, a ideia do beba local, sabe? O beba local dos Estados Unidos está funcionando muito bem. Sabe? Você vai em qualquer cidade, você toma cerveja daquela cidade. Eu quero que as pessoas venham em Franca, elas tomem a cerveja de Franca. Isso acontece com a culinária. Você sai daqui para ir numa cidade específica, você vai experimentar a comida daquela região. Então toma cerveja da região, pô. Exatamente. Essa é a ideia, sabe? A gente tem que trabalhar bastante isso. Lá em Munique, em Berlim, em Praga, eu andava em qualquer lugar, eu entrava num bar, tinha lá o equipamento de cerveja, cara. Sabe? Muito legal. É muito bacana isso. Então é legal que entre. O nosso projeto da Sacramalt é esse. Vai chegar lá, tá lá os tonéis, é muito lindo. Projetos, é coisa linda, gente. Que legal. É sério, é coisa de primeiro mundo. E essa movimentação fez muito. Eu acho que a hora que abrir, a gente já grava um pausa lá. Nossa. A gente já se convidou. Não, estamos mais do que convidados. E um negócio que eu vejo que é muito bacana é nessa questão Vamos abrir uma aqui. Isso, isso que eu ia falar. Vamos porque a gente vai precisar dar uma acelerada. Existe um porém ali que a gente já está a gente vai bater recorde aqui. Eu tava falando o seguinte, essa movimentação da cerveja, ela acabou gerando algumas coisas interessantes. Por exemplo, você não via tanto... por exemplo, você vê Kombi com 7, 10 bicos de cerveja rodando aí, você encontra no evento, tem lá os bicos de chopp. Exatamente. Condomínios, cara, você vai em condomínio, que tem lá, você passa o cartãozinho lá e libera o chopp pra você tomar. Então essa movimentação da cerveja, eu vou ter que virar. Ah, que pena. Virado um oeste. E você vê, tem vários modelos de negócio, né? A gente estava discutindo isso. Assim, abriu muito a questão dos modelos de negócio. Antes você tinha cerveja que comprava no mercado. Hoje você tem
Você tem as Diversidade houses, né? A gente vai começar, inclusive, Saúde. A Sacra Malte vai começar com uma tap house primeiro. Tap. Vocês vão perceber essa cerveja. Tem um diferente já. Ela é Essa é uma forte triple. a fermentação, uma triple. É uma cerveja de abadia, tá? E também surgiram dentro dos mosteiros. E essa cerveja, o diferencial dela o processo de fermentação dela. Ela leva uma levedura que traz bastante esterificação, traz essas coisas, parece uma fruta. O cheiro dela é bem mais... bem parece uma fruta no meio. O Frei falou que a gente pode até quantos anos ir pra dentro do mosteiro lá, assim. Nem imagino, mas você vai querer... Eu não sei, eu já tô começando a pensar, esse negócio de cerveja abadia, eu acho que ela é bem esterificada. Posso, de repente, ir para esse lado. E essa cerveja é a nossa maior teor alcoólico dela, 9,2%. Então ela é um teor alcoólico bem alto. Mas viveu mais baixo. Você vê que ela traz um sabor... Exatamente. 40, cara, né? O IBU é alto, mas ela tem uma base... Que negócio? Não, a base maltada... 40 de IBU. Mas é engraçado, ela não é amarga. Não parece amarga. Porque você tem uma sente essa amarga, não. E aí eu trabalho no mestre cervejeiro, né? Aí você tem que trabalhar os equilíbrios, né? Deixa ela mais palatável, né? Exatamente. Ela leva um candy sugar nessa cerveja, né? Que é um misturado de doce, de açúcar mesmo, né? Quase caramelizando ali, né? Na verdade, só passa um processo. Acho que esse é o cheiro é o caramelo. E o que ele faz? Ele aumenta o teor alcoólico, ele traz esse cheirinho de caramelo para a cerveja, e ele faz com que a levedura ela trabalhe um pouco mais estressada. E quando a levedura trabalha um pouco mais estressada, ela libera alguns subprodutos. Alguns são bem ruins, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí o processo do mestre cervejeiro tem que ser muito esperto nisso, porque ele pode gerar um aroma que seja indesejável. Assim, você pode pegar uma cerveja que está cheirando, sei lá, manteiga, existem alguns off-flavors que... Gambá. Tem uma cerveja muito famosa que tem cheiro de gambá e a gente adora. É mesmo? É, uma garrafinha verde. A Heineken? A Heineken, ela tem um processo. Cheiro de gambá? Porque a cerveja... É verdade, ela tem um cheiro de jaratataca. Isso acontece... Quando você abre, sobe aquele... acontece por conta da garrafa. Puta, eu nunca mais vou conseguir ver do mesmo jeito. Você sabe aquele cheiro familiar, mas não lembrava da onde, porra. As garrafas ambras, elas evitam que o raio ultravioleta ela atinja. A gente tem aqui o alfa-ácido do lúpulo. E ele, em contato com a luz, com a raio ultravioleta, ele libera esses aromas. A cerveja, quando ela é colocada em garrafas âmbar, ela dá aquela filtrada. Como a garrafa é verde, né? Não filtra. Não filtra. Então, você pode tomar da latinha, da garrafa, você vai ver a diferença. Sensacional. Sensacional. Bom, acho que a gente extrapolou mais de 10% no nosso padrão, mas também, né? Não teria como ser diferente. Um cara mega inteligente, com a história que acho que traz tudo que a gente pensou quando a gente montou o Pausa, né? Para justamente trazer essa ideia de que as pessoas entendam e vejam em você um exemplo que ela pode pensar para ela mesma. Cara, eu queria te agradecer demais a presença. E se você puder deixar o último golinho para todo mundo, fala assim, cara, se você puder dar um recado para quem tá assistindo a gente e que tá pensando em empreender ou já empreende e tem medo, como a gente falou, aquele último recadinho pra gente poder fechar com chave de ouro. Acho que o recado é mais ou menos aquilo que eu falei. Assim, o medo vai sempre surgir. Vai sempre ter aquele estalo noturno, né? Poxa, será que eu deveria ter voltado? Mas eu acho que é o coração, assim, acho que o que mais vale, sabe? Vá naquilo que você realmente ama, né? Mas eu amo o meu trabalho, cara, mas de verdade, olha, pense bem, será que é isso mesmo que você ama? Aí, poxa, mas eu amo esporte. Cara, será que não é legal trabalhar com esporte, né? Mas eu sou contador. Por que você não pega esse seu conhecimento de contador e esse conhecimento seu de esporte não une, né? De repente você cria uma nova empresa, uma empresa de marketing esportivo, sei lá, sabe? Dá pra você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. Eu não deixei de ser jornalista. Eu não escrevo coluna, eu não, né? Hoje saiu, inclusive, depois eu não trouxe porque eu não consegui ir lá buscar, mas saiu na revista da CIF falando dessa cerveja. A Vitbeer foi eu que escrevi, não foi a assessoria de imprensa da... Falei assim, eu posso escrever, que eu gosto, né? Então não deixei de ser jornalista, mas eu consegui unir o melhor meu de jornalismo com o melhor daquilo que eu gosto também de fazer cerveja. E deu negócio. Que é o negócio. O medo vai ter, gente. Não se preocupe, mas vai em frente. A frase do Rodrigo tá com medo, vai com medo mesmo. Acho que do Ivan... Se me permite formar uma frase para você, tá com medo, toma uma cerveja.
E vai. E vai. É isso mesmo, viu? Gente, então, queria agradecer muito a presença de vocês no episódio do Pausa. Valeu, cara. Se puder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, toda semana tem episódio novo, com convidado diferente. Nem sempre a mesa cheia de cerveja assim, mas cada vez Às vezes evoluindo acontece. mais. Valeu, obrigado. Valeu, Vamos lá. pessoal.